Pai do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Juízes 16. Vamos começar lendo o 4 e o 6. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Irmãos, aqui a gente já começa, aprendendo sobre aqui a história de Sansão, o perigo de confiarmos na pessoa errada. E aqui, irmãos, no 6 vai falar assim: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Irmãos, essa mulher, ela começou, a importunar, a afligir a ele, querendo saber, qual era o segredo da força de Sansão. E aqui, irmãos, nós já começamos a aprender também algo aqui da parte do Senhor. Tem secreto da gente que a gente Deus. Às vezes também tem secreto, que a gente Deus e nossa família, como era o caso de Sansão aqui. Sansão e a família dele sabia, que qual era o segredo da força dele. Mas Sansão não poderia estar falando para todo mundo. Por quê? Porque como Sansão, ele era um homem, muito forte, era um homem que, através da sua força, exterminou muitos inimigos. Ele não poderia revelar o segredo da sua força, para que os seus inimigos não soubessem. E aqui a gente já começa, aprendendo que Dalila entrou na vida dele como uma seta mesmo enviada para destruir a vida desse homem. Por quê? Porque esse homem se apegou àquela mulher. Esse homem se deixou levar, pelos encantos dessa mulher. E esse encanto dele para com essa pessoa errada acabou destruindo a sua vida. Irmãos, aqui também deixa eu ver se eu não aqui também no 16 vai falar assim: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando ela, a sua alma se angustiou até a morte. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que essa mulher, ela era insistente. Ela insistia a todo tempo para descobrir qual era o segredo de Sansão. Essa mulher, ela não amava Sansão, porque a palavra do Senhor vai falar que ela descobriu o segredo de Sansão. E depois que ela descobriu o segredo de Sansão, ela entregou Sansão aos seus inimigos. Então, irmãos, cuidado, com pessoas, com amizades que quer muito saber sobre a sua vida, que quer saber tudo sobre a sua vida, porque às vezes nem é para lhe apoiar, Às vezes é procurando uma brecha, procurando um algo seu, para com esse algo seu lhe destruir. A palavra do Senhor nos alerta que através, dessa história aqui de Sansão e Dalila, que devemos ser vigilantes com amizades, com relacionamentos, com pessoas, sempre colocar, diante do Senhor as nossas amizades, os nossos relacionamentos. Por quê? Porque, irmãos, às vezes essa amizade, esse relacionamento vem como uma flecha maligna, como algo para lhe destruir, como foi aqui o caso, de Sansão. E aqui, irmãos, também no 18 vai falar assim: vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Tá vendo, irmãos? A palavra do Senhor vai falar que ela armou aqui para a vida dele por dinheiro. E quando ela descobriu todo o segredo dele,
ela o entregou aos filisteus. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que grande foi a ruína de Sansão. Por quê? Porque os filisteus, né? Lhe cegaram, deixaram Sansão cego. Colocaram ele na prisão. Ele ficou ali como uma pessoa desprezível ali para poder interter aquele povo ali. A palavra do Senhor vai falar que ele sofreu muito, mas por que também Sansão sofreu muito? Porque Sansão, ele não, como é que diz? Sansão não vigiou com o segredo, com o secreto dele com Deus. E o Senhor nos chama a ter essa vigilância nesse dia hoje. Se o Senhor colocou algo no seu coração, se foi só para você, é só você e Deus. Se foi só para você e os da sua casa, é só você e os da sua casa. Não cabem outras pessoas, né? Ficarem sabendo do seu segredo, do seu secreto com o Senhor. Por quê, irmãos? Porque na hora certa, o Senhor é quem vai mostrar, ou o Senhor é quem vai lhe direcionar, né, a contar o que ele fez, né, na sua vida. Mas enquanto não acontecer, enquanto o Senhor não mandar, guarda o seu secreto com o Senhor. Não faça que nem Sansão, porque Sansão pagou um alto preço. A palavra do Senhor vai falar, né, que aqueles príncipes ali se divertiam com ele, e ele preso ali naquela prisão, cego. Então foi muito humilhante o final de Sansão, foi muito difícil. Mas a palavra do Senhor vai falar, né? E no final, quando os seus cabelos, né, já começou a crescer, o Senhor, ele orou ao Senhor e pediu o Senhor para o Senhor devolver, né, a força dele mais uma vez. E o Senhor devolveu. E a palavra do Senhor vai falar que estavam, né, os príncipes todos reunidos ali, né, em festa, festejando, e mandaram chamar Sansão. E a palavra do Senhor vai falar que Sansão, quando chegou, né, naquele lugar, naquele ambiente lá que eles estavam, ele pediu para o moço, né, colocar ele perto das colunas para ele se segurar, porque ali ele já estava, né, totalmente cego ali, humilhado. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor ouviu a voz de Sansão e devolveu mais uma vez a força a ele. E ele derrubou as colunas, né, daquele lugar. E a palavra do Senhor fala que tinha muita gente naquele lugar ali. E que esse feito de Sansão, né, ele matou mais gente nesse último feito do que quando, né, ele estava aí ainda matando os filisteus ali, né, com sua toda força ali, com suas vistas ainda não era cego. Mas a palavra do Senhor vai falar que Sansão também morreu ali junto, né, com os seus inimigos. Ele matou muita gente ali, mas ele também morreu ali. Então, irmãos, o final, né, de Sansão, apesar, né, do Senhor ter lhe devolvido a força para ele se vingar ali dos seus inimigos, mas ele também pereceu ali, né, junto com seus inimigos. Então que venhamos vigiar aqui, né? E se você tiver um tempo depois meditar aqui, né, nessa passagem aqui de Juízes 16, por quê? Porque é um grande ensinamento aqui para a nossa vida, né? Que não devemos confiar em todo mundo. E às vezes tem paixões, né, mundanas que lhe cegam ali, que vem para lhe destruir mesmo. Como foi o caso aqui, né, de Dalila. Ela foi ali na vida de Sansão, uma pessoa que veio para destruir mesmo e acabar com a vida dele. E ele deu lugar ali, porque, né, ela já estava dando sinais ali, porque o Senhor não deixa, né, os seus enganados. Ela deu vários sinais de que ela não era uma pessoa de confiança. Por quê? Porque ela era só perguntando a ele o que era que ela poderia, né, fazer, o que poderia segurar ele, a força dele. E a palavra do Senhor vai falar que ele enganou ela várias vezes, e todas as vezes ela fazia conforme ele falava, né, que ia ficar vulnerável. Ela sempre fazia, e ele não vigiou. Então que venhamos vigiar com amizades. Por quê? Porque o Senhor vai dar sinais, assim como ele deu sinais aqui
a Sansão. E Sansão ignorou esses sinais, por isso que ele pagou também, né, com a própria vida. Porque ele ignorou os sinais que o Senhor estava dando para ele. Então, irmãos, que não venhamos ignorar os sinais que o Senhor vai nos dar, os alertas que o Senhor vai me dar, né? Com pessoas, com projetos que ele não está, né, no meio. Eu não sei o que é, mas o Senhor vai lhe dar sinais. Assim como ele deu sinal aqui a Sansão. Sansão não pegou e pagou, né, um alto preço. Que venhamos estar atentos aos sinais que o Senhor, né, nos dá. Com pessoas, né, com amizades, com relacionamentos, com negócios. Eu não sei, mas foi essa palavra, irmãos, que o Senhor colocou, né, no meu coração nesse dia para estar compartilhando com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, Jesus. Obrigada porque o Senhor não nos deixa enganados, Senhor. O Senhor nos alerta, Pai, que venhamos estar atentos aos sinais, aos alertas do Senhor, Pai, para com a nossa vida. Pai, eu quero te agradecer por mais um dia, te agradecer pela vida, pela saúde, pelo lar, pela família. Pai, eu quero te agradecer por tudo nesse dia. Quero te pedir que aonde esse vídeo chegar, o Senhor venha trazer cura, libertação, salvação, paz, que o Senhor venha suprir necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então fique atento aos sinais do Senhor para a sua vida.